Olá, vamos passar agora para um depoimento aqui da nossa madrinha Roberta Pires, esposa do Luiz. Ela amadrinha o Igor, de 13 anos, e a Kemily, de 10, né? Você é coordenadora de RH. Marketing. De marketing, perdão. Então, vamos começar. A Carisa começa conduzindo as perguntas. Primeiro, eu quero agradecer a presença da Roberta e pela tua disponibilidade de participar desse momento especial para o Projeto Dindo e contar um pouquinho da história de vocês. Queria começar perguntando, Roberta, o que te motivou, você e seu esposo, a participarem no projeto de apadrinhamento? Como que vocês encontraram o Projeto Dindo e o que te levou a ser madrinha? Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Então, assim, eu já tinha conhecimento do projeto, né? Algum tempo atrás, tinha visto entrevista e tal, eu já tinha achado super bacana, né? Mas não tinha, naquela época, não tinha ido atrás, né, para participar. Mas poucos anos atrás, agora, nós tivemos duas perdas bem importantes na nossa família, né? O Luiz perdeu o pai e eu perdi a mãe. E para nós, assim, foi um luto, assim, bem difícil, assim, ter essas duas perdas, sabe? E aquele sentimento, assim, de não ter uma pessoa ali para nos apoiar, né? E daí nós, como adultos, né, passando por essa situação, assim, aí foi assim, algo que me chamou a atenção, né? Relembrei o projeto, né? Eu falei, gente, se a gente, né, adultos, a gente tá passando por essa situação, né? E nós temos outras pessoas da família, né, para nos apoiar. Como é, né, ser uma criança, ser um adolescente e perder totalmente as referências da vida, né? Os parentes, os amigos, a escola. Então, eu entendi que era um propósito, assim, importantíssimo, assim, a gente participar. Importante isso que você traz, porque as crianças do acolhimento vivem também um luto de uma morte em vida, né? É isso mesmo, né? Porque... Interessante você conectar nesse momento, né? E perceber que esse vazio, onde estão os apoios, né? Sim. E aí isso fez você buscar. Sim. Que bacana. E Roberta, como é que foi o teu processo de conhecer os teus afilhados? Porque no Dindo nós temos várias modalidades de formas, de ferramentas diferentes de conhecer o afilhado, né? Uhum. Pode ser através de uma festa do Projeto Dindo, pode ser uma visita na instituição. Como é que foi para vocês? Então, foi muito bonitinho. A gente participou da festa do ano passado, né, que teve. E lá tinham, então, vários padrinhos, várias crianças, né, pra gente conhecer. A gente fez várias dinâmicas, né. Quando eu fui participar, eu falei, eu quero ser escolhida, né, que eu acho que é muito mais interessante do que a gente escolher. E eu conheci o Igor no final da festa, a gente não interagiu durante a festa toda. E no final da festa ele veio correndo e falou, tia, eu quero que você seja minha madrinha. Daí eu falei, tá bom, eu vou anotar o seu nome, porque a gente tinha que fazer uma listinha, né, dos afilhados, né? Uhum. Daí eu anotei o nome dele e ele falou assim, posso ir lá jogar futebol? Eu falei, pode. Bem direto e objetivo. Uhum. Daí a Kemily não participou, né, da festa, que ela ainda não tinha idade para participar. E então a gente montou a lista e eu estava um pouco receosa de escolher somente um menino, porque o meu marido, ele viaja bastante. E então a gente sentou e falou, quem sabe a gente pega um casal de irmãos, né? A gente sabia que o projeto sempre prefere que seja uma criança, né, para que tenha aquele cuidado especial, né, exclusivo, né, diferente do lar deles. Mas com eles, assim, deu muito certo. Daí a nossa técnica me comentou que achava que o Igor tinha uma irmã. Falei, então vamos atrás da irmã. Aí conhecemos os dois. E assim, apesar de eles estarem no mesmo lar, né, na mesma instituição, eles moram em casas separadas. Então, assim, tá sendo muito legal a convivência deles em casa como irmãos. Então, eles resgataram esse convívio de irmãos, né? Então, aquela coisa de um proteger o outro, daquelas intriguinhas de irmão, de saber um negociar com o outro. Então, tá sendo, assim, muito legal, sabe? Então, assim, para eles, com certeza, assim,
eles estão aproveitando muito mais como irmãos mesmo do que se a gente tivesse feito apadrinhamento individual com eles. Só pra gente se situar, você começou o apadrinhamento, você nos falou, há cerca de 5 meses, né? Uhum. E quem mora na sua casa e que frequência você está fazendo hoje o apadrinhamento? Então, hoje na minha casa só moramos eu, o Luiz e 3 cachorros. E nós fazemos o apadrinhamento no mínimo de quinzenalmente, né? Então, a gente se propôs inicialmente a fazer nesse período, né? Agora, recentemente, teve férias, então eles passaram o período das férias conosco, mas eles já convivem com outras pessoas da minha família. Meu pai, o meu irmão, minha sobrinha. Então, assim, meu irmão não mora em Curitiba, mas a gente faz ligação de vídeo com eles. Então, assim, é bem legal, assim, sabe? E como que foi andando para até chegar o momento de ir na sua casa? Como que foi essa construção? Eles dormem na sua casa? Sim, uhum. Como que foi até chegar nesse momento de vocês estarem seguros, tanto eles quanto vocês, para chegar nesse momento? Essa palavra é excelente mesmo, né? Então a gente trabalhou junto com a instituição de uma forma assim que foi gradualmente, a gente foi conhecendo, pegando confiança, eles também pegando confiança, né? A gente já fez um pacto no primeiro dia que a gente saiu com eles da instituição, de que eles só dormiriam na nossa casa quando todos, nós 4, nos sentíssemos à vontade de ter esse momento. Uhum. Porque pela Camila ela já queria dormir no primeiro dia, que ela é a mais ansiosa, né? E o Igor não, ele é mais reservado. Então a gente esperou o tempo dele, né? E foi muito, muito legal, assim, que todo mundo, assim, falou, tá, agora podemos começar. Conheço, já sabemos quem é quem aqui, né? Foi uma coisa, assim, bem natural, um processo bem natural. E muito bacana o que você traz, Roberta, porque é isso, né? Se vai já na paixão, só na emoção da ansiedade, acaba que aí quando aparecer os defeitinhos da convivência, Sim. É mais difícil de lidar, né? Sim, E aí construindo assim, você já sabia mais ou menos o que estava por vir, Sim. né? O que te surpreendeu quando passou a conviver mais na sua casa e pernoitar? O que veio de novo que você foi percebendo? Na verdade, assim, é tudo novo para nós e para eles, assim, sabe? Eu falo que a gente entra com a ideia de que a gente vai ajudar, né? Mas, na verdade, é uma troca, assim, muito gostosa, né? Eles até têm mais a nos dar do que a gente a eles. Então, cada experiência, cada dia que a gente convive com eles, assim, é algo novo. Então, assim, não tenho nenhum exemplo para dar, porque desde, assim, uma coisa bem básica do dia a dia, assim, por exemplo, a gente fez pizza em casa, que é uma coisa que eu não faço, eu compro pronto. Eles amaram, acharam as pizzas deliciosas e tal, sabe? Então, assim, uma coisa que eles trouxeram também para minha família que foi bem importante, assim, eles trouxeram a oração no momento das refeições. Para eles isso é normal, a gente não tinha esse costume, e agora quando a gente está com eles, né, a gente faz oração durante as refeições. Então isso foi uma das coisas mais importantes que eles trouxeram para nós. E é uma troca, né? Você traz aí uma troca, tanto eles ensinando vocês coisas novas, quanto vocês apresentando coisas novas, né? Muito legal, muito bacana. E Roberta, se você fosse falar assim, questão de grandes eventos, grandes programações, eles esperam por isso, ou você vê que eles têm prazer na convivência, nessa rotina de casa que você traz, que vê uma alegria neles? Você percebe, assim, ou eles almejam por grandes eventos, grandes programações? A gente achava que a gente ia proporcionar grandes eventos para eles. Só que, na verdade, eles não estão interessados. Até essa semana, conversei com eles e falei assim, viu, se a gente chamar vocês para vir um final de semana para casa, mas para ficar em casa, assistindo filme, série, comendo pipoca, vocês preferem vir ou vocês preferem ficar no lar? Veja, eles moram num lar que proporcionam várias atividades para eles no final de semana. Às vezes até eu fico com dó. Nas férias mesmo, a gente tirou eles da colônia de férias para eles passarem a parte das férias conosco, né? E eles falaram,
preferimos ir para casa de vocês. E eles sentiram de não participar da colônia ou adoraram estar com vocês? Ah, eles adoraram, com certeza. E é muito isso, essa pergunta eu acho que ela é uma das principais, assim, né? Porque morar numa instituição já é vários eventos, né? Como você trouxe. E a carência de viver esse cotidiano de família é o que vocês proporcionam, e aí você está trazendo o quanto que isso, fazer pizza junto traz uma grande alegria, né? Sim. Tá no simples a relação, me parece, não é? Com certeza. Assim, são nos pequenos detalhes, assim, que a gente, de convivência, né? Uma das coisas, assim, que foi mais marcante, uma das primeiras coisas que foi mais marcante com eles, foi, a gente estava saindo recentemente com eles da instituição, eles nem estavam dormindo ainda conosco, né? Daí o Igor comentou, amanhã nós temos um campeonato de natação, nós vamos participar do primeiro campeonato de natação, que eles participam do projeto da prefeitura. Mas ele não chegou fazendo convite para nós. Eu acho até que com medo da gente falar que a gente não poderia ir, porque não era o dia deles. Ele só pincelou, a gente perguntou onde era o horário e tal, mas a gente também não falou, a gente vai. Aí, depois da noite, quando a gente chegou em casa, né, daí eu e o Luiz conversamos, né, vamos lá assistir? Aí o Luiz falou, tá, vamos. Aí no outro dia acordamos cedo, fomos lá. A hora que a gente chegou, gente, tava lotado o ginásio, as arquibancadas lotadas de família. Tipo, pai, mãe, vó, faixas. E eles eram os únicos que não queriam ninguém, né? Quando eles nos viram, assim, a emoção foi muito grande, sabe? Eles nadaram para nós. Ai, eles, lindo. assim, não perderam o foco da gente, sabe? Então, assim, foi muito gostoso. Foi uma das coisas, assim, mais marcantes, Eles sabe? estavam brilhando pros olhares de vocês, Com né? certeza. Quando Uhum. até o teu olho brilha quando você fala. É lindo de ver, né? Eu me emocionei. Eu joguei basquete minha vida inteira e às vezes eu falava, não tem ninguém me assistindo. Eu imagino E como que eles falaram? Você lembra, assim, o que eles falaram? O que eles... Eles não... Na hora que te viram? Eles, assim, ainda eles não têm essa... Eles não conseguem demonstrar tanta palavra, sabe? Nomear o sentimento disso, né? Eles, toda hora, claro, eles fazem cartinha pra nós e tal, sabe? Mas nesses momentos, assim, eu percebo, assim, que eles não precisam falar nada, na verdade. Estão te procurando, né? Eles não precisam. Então, assim, é muito legal. Garanto que nadaram mais rápido do que se você não tivesse. Ganharam medalha de primeiro lugar. No caminho dessa conversa, a instituição, os técnicos lá apontam que mudanças que eles foram tendo a partir desse olhar de vocês, mais próximo, de estar nos programas deles, a instituição conseguiu trazer as mudanças comportamentais, ou como que eles foram modificando com o apadrinhamento? Eles, assim, a gente deu muita sorte, porque eles são crianças que eles são perfeitos, assim, porque eles não incomodam, eles não têm temperamento forte, assim. Então, o que a instituição trouxe para nós, na verdade, que eles estão super felizes. É isso. Até tem as técnicas que trabalham no dia a dia ali com eles, né? Daí, de vez em quando eu vou lá buscá-los, né? Daí sempre vem uma diferente, assim, fala assim, mas eu tenho que conhecer quem que é a madrinha, porque eles não param de falar, sabe? Então, assim, falam com orgulho e com satisfação, né? Por ter escola, alguém. Né? Que eles falaram, minha professora quer conhecer você e tal. Então a gente percebe que sim. A alegria e a felicidade, então, foi um grande marco ali. Isso. Uhum. O que seria um fim de semana típico, assim? Porque às vezes você fala, às vezes tem dúvidas, só assistiu televisão, pipoca, mas você sente às vezes que interfere muito na sua rotina, ou para você se encaixa naturalmente? Como que você sente? Você está aí com 5 meses, né, de apadrinhamento formal. Para nós, até essa questão é que a gente tem o costume de, no final de semana, a gente fazer passeios. Então, a gente insere eles nos passeios que a gente está organizando, assim, né, dentro da nossa rotina. Então, ficar um dia em casa, na verdade, foge da nossa rotina também. Mas, às vezes, acontece. E, no começo, a gente ficava muito nessa, assim, mas o que nós vamos... Tá, o que nós vamos fazer? Então, né? Mas agora eu entendi que, não, que, assim, o que a gente tem que oferecer para eles somos nós, a nossa convivência, assim, a nossa troca mesmo, sabe? Então, para nós tá tudo bem e para eles também, assim, sabe?
Roberta, o que você sente que mudou em você e no seu esposo a partir do momento que vocês passaram a apadrinhar? Porque você fala com muita alegria dos teus afilhados, né? Com muito amor. O que você acha que teve de transformação, assim? O que você se desafiou a fazer de diferente em prol deles? Na verdade, assim, para mim está sendo me redescobrir em várias situações, né? Que nem eu sou péssima na cozinha, né? E na verdade eles me incentivam a cozinhar em casa, né? E eles amam a minha comida. Eles levam o que sobra de comida para dividir com os amigos. Então essa parte assim para mim foi bem legal assim, mas trazer essa parte da simplicidade também, porque a gente acaba vivendo tanto no bem material, assim, voltado tanto a essas questões, né? E na verdade o que a gente precisa é aquilo, né? Aquele sentimento essencial, assim, sabe? Aquela troca essencial, que é o carinho, que é uma atenção, sabe? E eles trazem isso, assim, de uma forma muito genuína para nós. Eu acho que uma pergunta na hora de ir embora, como que é e até o próximo encontro? Como eles lidam e como vocês lidam com isso? A gente, não, assim, na verdade, não tem sofrimento. A gente se despede, assim, de uma forma, eles também, tudo certo. Porque a gente sabe que a gente já tem uma rotina. Então, assim, já tá muito certo para eles também, a rotina que é conosco e a rotina que é deles ali na casa. Então, assim, não tem... Vocês se encontram quinzenalmente? Isso. Às vezes, assim, quinzenalmente é o mínimo, né? Daí, às vezes, a gente tem alguns encontros casuais, que nem agora essa semana, que daí tem o aniversário do Igor, que a gente vai comemorar amanhã, aniversário surpresa. Aí, no domingo, ele perguntou pra mim, porque a gente comemorou já o aniversário lá em casa no final de semana, né? Aí ele falou assim, tá, a gente comemorou aqui, mas e no dia do meu aniversário? Daí eu falei, o tio Luiz não vai estar aí, eu falei pra ele, né? Mas eu não falei, tipo, que a gente vai fazer aniversário dele. Então combinei lá com as técnicas, né? E daí a gente comprou as decorações do jeito que ele gosta, lá do personagem que ele gosta e tal. Amanhã nós vamos lá. Então eles ficam te esperando, eles sabem que pelo menos, no mínimo, quinzenalmente vocês vão estar ali. Segundo as técnicas, eles perguntam toda semana. Tipo, meus padrinhos não ligaram, não mandaram mensagem. Vou tentar, né? Vai que tem um dia especial essa semana. E te perguntar, primeiro aniversário você vai fazer aonde? Vai ser surpresa? Vai ser lá no lar. No lar mesmo, vai chegar lá amanhã de noite? Amanhã tardinha. Tardinha, bacana. E conta pra nós o episódio da praia. Que esse foi um vídeo bem emocionante, eventualmente a gente até compartilha no curso que você mandou pra gente, e como foi eles contem. Então, como vai ser o aniversário do Igor, né, a gente trouxe eles para passar alguns dias de férias conosco, né, e a gente sabia que ele não conhecia a praia, né, então a gente daí se organizou junto com o lar pra gente pedir uma autorização especial para levar eles pra praia. E foi de surpresa, né, pra eles, e foi, assim, muito emocionante pra nós. Pra eles, com certeza, mas, assim, pra nós foi demais, assim. Eu falo assim, nunca nenhuma outra família vai passar por essa emoção que nós passamos com eles, porque um jovem de 13 anos conhecendo a praia é diferente de uma criança pequena, de um filho que a gente leva pra praia desde que nasceu. O filho, para ele, é uma coisa normal, né? Agora, chegar com dois adolescentes para conhecer a praia, e assim, é algo que não tem preço, assim, sabe? Ele me perguntar assim, falar, nossa, a água do mar é salgada. É a coisa que a gente pensa corriqueiro, né? Então, assim... É o simples, né? É o valor no simples, né? Uma das coisas que a gente fez também nas férias foi ir no Parque Barigui. Eles não conheciam o Parque Barigui e não conheciam capivara. E eles agora tá naquela febre da capivara e tal, né? Então, nossa, eles ficaram emocionadíssimos de conhecer a capivara. Então, assim, poxa, não precisa gastar nada, na verdade, né? É um passeio, O que eu achei, só complementando, o que eu achei bonito da praia,
no vídeo, né? Ele chega e faz um coração na linha. E ela acho que pega alguma conchinha e te mostra que ela nunca tinha visto, alguma coisa assim, né? E, nossa, realmente emocionou todos nós. Né? Chama atenção na sua fala que é conduzi-los para apresentar o mundo através do olhar, de um olhar simples, de valorizar coisas que realmente para nós já é corriqueiro, né? Então é rever pelo olhar deles, não é? Com certeza. Deve ter sido um dos momentos mais emocionantes do teu tempo de apadrinhamento. Foi lindo mesmo. E eles, assim, um tem mais afinidade com um de vocês, ou os dois são com os dois? Isso é ótimo. Como que é? Porque quando a gente teve o primeiro contato lá no lar, né, elas falaram um pouquinho de cada uma das crianças que estavam disponíveis, né, inclusive a personalidade. Aí, inclusive, elas apresentaram os dois de forma individual, porque a princípio era para apadrinhar um, né? E o Igor, ele tem a personalidade muito parecida com a do Luiz, e a Kemily a personalidade muito parecida comigo. Aí eu falei assim, só um não dá, tem que ser os dois para eles equilibrarem. Porque ela é muito ligada nos 220 e ele é super pacato, então eles conseguem se equilibrar. E tá sendo muito legal, assim, porque acaba que a Kemily, ela consegue quebrar o Luiz, que é mais sério, assim, de várias maneiras, que ela consegue se aproximar dele, fazer piada o tempo todo. E o Igor, ele é muito, assim, carinhoso comigo, próximo, sabe? Então a gente consegue compartilhar também, assim, essas relações. As diferenças. Então, assim, tá sendo bem... Aí equilibrou mesmo, né? Muito legal. Porque um puxa o outro ali. É uma relação harmoniosa, pelo que você traz. Mas já tiveram desafios? Coisas que desagradam? Alguma coisa que vocês fizeram e que você sentiu que eles não gostaram muito? Ou que eles fizeram e vocês também se sentiram desconfortáveis de alguma forma? Ter que dar algum limite, algum não, alguma reação? Então, como eu não trato eles como coitadinhos, eu trato eles como crianças da minha família, né, que estão na minha casa. Então, eles seguem desde o primeiro dia as regras que a gente impôs, que é lavar sua louça, arrumar sua cama, bagunçou, coloca no lugar. Então, essas coisas, claro que toda hora, né, a gente faz uma listinha ali, né, de regrinhas, mas eles seguem. Então, a gente não tem grandes problemas em relação a isso. Até eu achava que eu ia ser uma pessoa bem mais permissiva, e eu vejo que eu sou mais, assim... De dar os limites. Isso. Não ficou com receio de frustrá-los de alguma forma, porque estão no tipo, de ser só o momento bom. Não, eles sabem que eles têm os deveres e os direitos lá em casa. Então, isso a gente não tem problema com eles entenderam muito bem e seguem tudo certinho. E em relação, assim, não digo dificuldade, mas algumas questões, assim, que para nós é básica, eles não entendem. Eles nunca presenciaram. Tipo, no final de semana, eles juntaram o lixo normal com o lixo reciclável. E daí eu conversei, falei, mas por quê? A gente tem que separar, mas por quê? Aí, como eles já contaram uma parte da história deles, eu sei que eles têm uma história de pessoas da reciclagem na família. Daí eu falei assim, vocês já não conviveram com pessoas que trabalham na reciclagem? Sim. Daí então eu dei o exemplo, eu falei, se você trabalhasse na reciclagem, você ia preferir um lixo limpinho ou um lixo com outras sujeiras? Lixo limpinho. Então, tá bom. Então, assim, são essas coisas assim que não estavam dentro do cotidiano deles, né? E daí a gente tem trazido. E é interessante porque aí são coisas que parecem às vezes básicas, que já estão ali, Sim. E que aí você fala esperando que o outro entenda, mas você tem que explicar parte por parte, né? Assim, a gente tem que, na hora de passar alguma coisa, assim, isso eu tenho me batido um pouco, assim. Tipo, qual é a rotina do banho? Então, meio que falei, vai. Mas não era o vai. Tinha que ser mais explicado. Então agora a gente tem tomado mais esse cuidado, assim, né? Que tipo de quer dar mais detalhes sobre isso? É porque é legal, acredito que seja legal mais detalhes. Importante, né? É porque
são crianças que tiveram quebras no seu desenvolvimento, Sim, né? Então aquela orientação mais afinada, que a criança não faz isso, agora lava isso, lava aquilo, agora hoje tem que lavar o cabelo. Às vezes na instituição, né, no coletivo acaba Sim. não tendo, e é a chance do padrinho e da madrinha Sim. orientar. Então como que foi descobrir isso e conduzir isso? Na verdade, não foi nem pensado nisso, porque nisso, assim, até eu tomei esse cuidado, né, de falar, aqui e tal. Mas o primeiro dia que eles tomaram banho lá em casa, quando eles tomaram, a gente lavou o carro e fizemos um banho de mangueira, daí estavam os 3 encharcados, eles foram na frente, tomaram banho e depois eu fui. Quando eu cheguei no banheiro, eu vi que eles usaram a esponja, que é da Luiz, né? Aí eu peguei e falei, daí eu terminei o banho e falei, não é pra brigar, só pra orientar. Alguém usou a esponja de banho? Daí eles falaram sim. Eu falei, então, a esponja de banho é de uso pessoal. A mesma coisa se for usar uma Gillette, se for usar... Daí eu fui dando exemplos, né? Daí eu falei, por que é de uso pessoal? Porque quando a gente passa na pele, sai a pele morta. Daí eu falei, então vocês estão levando agora um pedacinho da pele morta do tio Luiz pra casa. Aí pronto. Venceu na hora. Nunca mais usar. Na verdade, explicou os detalhes para eles compreenderem, no caso. Daí eu falei, né? Eu falei, quando vocês precisarem, quiserem, algo assim de uso pessoal, é só pedir. Falei, não tem problema, a gente compra, né? Às vezes a gente até tem em casa, né? Só peçam. Né? Então, ficou isso. Legal. Roberta, você falou um pouquinho da questão da reciclagem, que trouxe um pouco das memórias ali da família, de origem deles, né, da convivência. Depois que eles adquiriram uma confiança em vocês, segurança nessa relação, eles falam sobre a história de vida deles, sobre a família? Eles falam desde o início. A gente não fica puxando muito esses assuntos, porque eles estão no acolhimento há pouco tempo, uma questão de 1 ano e pouco, mais ou menos. Então, eles têm toda a memória, na verdade, da família. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que eles têm muito carinho pela família. Eles tiveram uma infância feliz, então, assim, eles não têm traumas da infância, sabe? Claro que tem, né? Mas assim, não daquela forma que a gente imagina, né? Então, assim, dá pra ver que eles tiveram a primeira infância deles foi foi assim preservada. Então, assim, a gente respeita a história deles, como eles contam as histórias, a gente escuta, às vezes até pergunta alguma coisa relacionada àquilo, né? Mas a gente não fica indagando. Então, a gente deixa o tempo deles ali para eles contarem o que eles quiserem contar. E é por conta desse carinho que é importante também todos os padrinhos tratarem com muito respeito essa questão da família de origem, né? A gente não precisa concordar e nem amenizar tudo o que eles passaram, mas é não julgar o que a família pôde oferecer naquele momento de vida. E até interessante porque a Roberta traz que eles trazem como parte boa, como se não tivesse tido trauma, né? E assim, se foi para o acolhimento, com certeza coisas aconteceram. Mas o ângulo que eles olham, às vezes o adulto fica esperando, né, a coisa ruim, ou contar a parte negativa, e às vezes o ângulo que ele está olhando não é esse, né? Então não julgar e só acolher faz uma diferença. Você sente essa diferença quando eles trazem? Até assim, como eles começaram a contar várias coisas já no começo, né? Aí eu só fiz uma pergunta para eles. Eu falei assim, vocês acham que onde vocês estão hoje é melhor do que onde vocês estavam antes? Eles falaram que sim. Então, pra mim tá tudo certo. Ótimo. Né? Muito bom. E pra gente já conduzir pro final, o que você deseja para os teus afilhados no futuro? Eu, na verdade, desejo que eles sejam super felizes, né? A gente fala para eles que a gente quer ter contato com eles pro resto da vida, né? Inclusive se eles forem adotados, inclusive se eles... uma coisa que a gente já falou também, que se eles um dia quiserem rever parte da família, a gente vai estar com eles, a gente vai junto, porque eles têm uma família bem grande,
Então, a gente quer estar presente, assim, na vida deles, né? Pro resto da vida, se eles deixarem, né? A gente gostaria sim. Sobre isso, até a gente acho que não falou ainda, mas eles por algum momento eles pediram para serem adotados por vocês? Ou deram e como que você reagiu? Não pediram, mas eles já no começo, assim, eles já abordaram isso. Perguntaram se a gente estava na fila de adoção, como era o programa, mas a gente sabia que o lar já tinha feito todo esse panorama bem realístico para eles, né? Mas eles aproveitaram para perguntar. E a gente foi muito claro em falar que a gente não estava participando do processo de adoção, que a gente estava ali como um ponto de apoio. Daí eu até relacionei, eu falei assim, quando vocês estavam com a família de vocês não tinham tios, padrinhos? Tínhamos. Então, nós somos essa referência para vocês. Aí, assim, é uma coisa que é engraçada, assim, que em casa, assim, a gente montou alguns cantinhos para eles, então a gente tem porta-retrato com as fotinhos deles. Então, assim, é muito legal, assim, porque eles se sentem em casa um pouco, né? Isso, Então, assim, para eles já entenderam que a gente não tá no processo de adoção, mas eles se sentem em casa, cada um tem o seu quarto, com as suas coisinhas, então, assim, tá bem legal. E já teve alguma vez alguma conversa sobre se eles forem adotados, como que seria, tanto para vocês quanto para eles, assim, manter esse contato ou não? Ou nunca entrou nessa conversa? Com eles? Isso. Por outra família, né? Se fosse Sim, isso, porque vocês ali estão como padrinhos, né? A gente conversou recentemente com eles porque a Kemi levantou uma situação que ela falou assim, eu não quero mais ser adotada. Aí a gente falou que não, que ela teria, que assim, seria importante se aparecer uma família que ela vá, que ela queira. Falei, até porque o nosso laço não precisa se romper. Falei, logicamente depende da família, né, aceitar, mas a gente vai fazer de tudo para que a gente não perca esse laço com vocês, né? Então a gente conversou com eles sobre isso. Vocês se sentem, tipo, preparando eles? Sim. Ah, bacana. E se você, né, pudesse falar para quem está assistindo, assim, o que é ser madrinha emocionalmente para ti hoje? Na verdade, é uma coisa que é diferente de tudo que eu vivenciei até hoje, né? Porque é um sentimento diferente, assim, né? É você conhecer pessoas novas, né? Que não faziam parte do teu convívio, mas hoje, assim, fazem. E de uma forma, assim, tão leve, tão bacana, assim, sabe? E essa troca, assim, do dia a dia, assim, é muito legal. Me parece, assim, que, pelo menos no nosso caso, né, eles não tiveram, assim, metade da vivência que outras pessoas, outros jovens da minha família, da nossa convivência tiveram. Então é tudo novo. Todos os detalhes é novo, é um negócio, assim, é Alexa na tua casa, sabe, assim, o elevador. Assim, escada rolante. Então, assim, é muito prazeroso viver todos esses momentos com eles, sabe? Tipo, eles descobrindo o mundo com a gente. E é gratificante. Muito. Traz alegria pra tua vida? Nossa, muito. Eles estão preenchendo, assim, uma parte importante, né, na Se nossa você vida. pudesse dar um conselho para quem está começando no projeto Dindo, que vai se tornar um padrinho, uma madrinha, qual conselho seria? Primeiro que sim, como é que eu posso dizer? A primeira coisa que eu falaria vá com a simplicidade, né? Não fique nessa de, mas eu tenho que proporcionar, eu vou levar no restaurante caro, na viagem, no passeio. Não, isso daí não é importante. Então, assim, vá com a sua simplicidade. É só isso que eles precisam, né? A gente não precisa ter condição financeira, a gente não precisa nada, só ter o tempo, né? E a dedicação ali naquele momento ali com o afilhado. E outra coisa também é ser aliado do lar. Isso para mim fez bastante diferença, né? Trabalhar em conjunto com o lar. Então a gente consegue trabalhar as demandas em conjunto, a gente consegue dividir, compartilhar, assim,
os desenvolvimentos, as dificuldades, né? Ser parceiro, né? O que você traz é ir aberto, né? Isso. Tanto para a escuta e para essa troca com o ar, quanto para o que está ali, né? Sim. Estar presente naquilo e aberto, né? Muito bacana. Última. O Luiz não está aqui, né? Mas você sente ele tão integrado assim quanto você? Como é o papel do homem aí da família? O Luiz, então, ele é bem mais sério, né? Mais reservado. E daí eu entendia que realmente ele ia ter mais dificuldade de se integrar e tal, né? Mas ele tá, sim, curtindo, né? Até nessas pequenas férias, né? O Luiz, as crianças até descobriram assim, um lado bem mais palhaço do Luiz e tal, eles se conectaram bastante, assim. Então, mas ele tá animado, ele faz planos com as crianças junto comigo, né? Então, a primeira coisa, ele fala, mas tem as crianças. Qualquer coisa que a gente vai falar, assim, inclusive, assim, até do futuro, sabe? Por exemplo, tem uma oportunidade de trabalho fora que apareceu, a primeira coisa ele falou, mas e as crianças? Então, assim... Faz parte da vida de vocês. Sim, não se preocupa com o vínculo com eles, né? Não quer distanciar, né? Isso é bacana. Obrigado, então, Roberta. Não sei se você quer falar mais alguma última coisa que está no teu coração aí, mas a gente agradece demais aí a sua boa vontade de vir e vamos ver se a gente mostra o trechinho da praia ali para o pessoal sentir como é na prática, né? Não sei se Hari quer dizer. Só quero parabenizar vocês, o projeto é lindo, assim, né? Eu acho que é extremamente importante, né? Parece assim... É tão pouco que a gente precisa, né, pra gente fazer a diferença de verdade na vida de alguém, né, então, assim, nesse sentido, assim, faz assim, total sentido o projeto, quanto mais pessoas puderem participar, venham participar, né, não tem, existem os desafios como em tudo na nossa vida, qualquer relação, né? Mas a troca que você vai ter, assim, é inexplicável, assim, muito legal. Gratidão, muito bom. Obrigada, Roberta, parabéns pelo apadrinhamento, por ser uma madrinha, assim, comprometida, responsável. Entregue. Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Obrigada.